E aí, amadinhos, tudo bem? Então, pessoal, já que eu estou falando agora dos profetas, né, naqueles vídeos não listados lá para quem é membro do canal, eu vou trazer agora aqui uma reflexão muito interessante, né, sobre Oséias. Ano passado, né, eu bati muito na tecla, né, de que a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. Eu falei em vários vídeos repetidas vezes, falei que eu ia bater nessa tecla o ano inteiro e bati. Eu acho que eu falei tanto que encheu até o saco, mas eu acho que pelo menos valeu a pena, que eu acho que todo mundo, pelo menos que segue o meu canal, entendeu isso. Eu não posso pegar uma Bíblia escrita hoje, em 2021, e querer interpretar como se ela tivesse sido escrita hoje. Aqueles termos ali não são os mesmos em português. Quando o autor escreveu, como Satanás, anjo, salvação, arrebatamento, anticristo, etc., eles têm um sentido bem diferente na época e na língua que for escrita. Então isso aqui eu acho que já deu para todo mundo entender. Agora, esse ano, eu tenho batido no versículo de Oséias 6,6, justamente porque eu estou analisando os profetas naquela série de vídeo que eu estou fazendo para o conteúdo pago, tá bom? Inclusive, só um parênteses aqui, uma pausa, uma curiosidade: Oséias é o meu profeta favorito, né, da Bíblia. Oséias para mim é um dos mais sábios, e justamente porque Oséias é o que bate mais na tecla de conhecimento, ciência. Todo mundo sabe que eu sou pró-ciência, então eu acho fascinante isso do profeta Oséias, tá bom? Mas é só uma curiosidade, eu não cheguei em Oséias ainda naquela série, eu estou em Jeremias ainda, mas uma hora eu vou chegar em Oséias lá, tá bom? E Oséias 6,6 ele diz assim, ó: eu quero misericórdia e não sacrifício. Aí mais uma vez Oséias bate aqui, ó, na tecla do conhecimento. Inclusive Oséias fala assim, né: meu povo será destruído porque lhe faltou conhecimento. Que é uma coisa que é até cíclica, né, universal, né? Quantas sociedades não foram destruídas por ignorância, né? Como eu costumo dizer lá no grupo, né, ignorância mata. Os profetas exortavam ao povo de que não adiantavam sacrifícios sem misericórdia, principalmente os profetas mais recentes, ali da época já do final do período dos reis, né, quando começa a surgir os grandes impérios, e quando já está chegando o fim, né, do reino de Israel e de Judá, né, quando começa a vir o período das destruições e diáspora. Os profetas já começavam a bater nessa tecla: ó, pessoal, não adianta muito sacrifício, tem que ter misericórdia. Misericórdia vale mais do que sacrifício. Então eles vão batendo nessa tecla e vocês vão entender por que nesse vídeo, tá bom? Porque uns sacrifícios, pessoal, só fazendo sacrifícios por fazer, estava virando uma coisa banalizada. Tipo assim: ah, Isaac, você não pode tratar mal assim o Jacó, é pecado. Ah, não tem problema, depois eu vou lá, mato um bode, faço um sacrifício e pronto, Deus me perdoa. Vira uma coisa mecânica, banalizada, não tem aquele sentimento de arrependimento, de perdão, ou de evitar que a pessoa faça algo mal. Sabe aquela coisa mecânica? Vira um rito repetitivo, como se Deus tivesse uma tabela mágica. Ah, o fulano ofereceu o bode, ofereceu, está perdoado. E não é assim que funciona, né, pessoal? Por isso que Oséias bate muito nessa tecla aqui, ó, conhecimento. Então os profetas vão dizendo, principalmente os mais recentes, que para Deus a misericórdia era tão ou mais importante do que o sacrifício. Por exemplo, o profeta Amós, ele disse assim, ó: eu odeio e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Por que Amós está dizendo isso? Porque Deus já estava de saco cheio desses ritos repetitivos, sem ter um coração puro e sincero. Primeiro Samuel, também já falei de Samuel naqueles vídeos não listados. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Quer dizer, é mais importante o holocausto do que obedecer o que ele disse? Que nem eu falei aqui, ó, fica uma coisa banalizada. Inclusive aqui tem um paralelo com o Novo Testamento, né, que Jesus diz assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Que tem pessoas que seguem uma divindade, como os cristãos, no caso Jesus, dizem que seguem Jesus, vão na igreja, mas não fazem o que Jesus falou, é dar outra face, amar o inimigo, amar o próximo. Aqui mesmo onde eu moro, eu já falei que tem pessoas que não olham nem na minha cara, mas estão lá 24 horas louvando Jesus numa igreja. Quer dizer, adianta seguir a divindade e não fazer o que a divindade mandou fazer? É o mesmo que o profeta Samuel está dizendo aqui, ó. Adianta fazer holocausto e sacrifício e não obedecer a palavra da divindade? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, obedecer a palavra da divindade é muito melhor do que sacrifício. Uma pessoa que não sacrifica nada, mas obedece o que a divindade falou, amor, caridade, essas coisas, é melhor do que a pessoa que sacrifica. Oséias também, alguns capítulos adiante, ele diz assim, ó: tomai convosco palavras. O que o profeta está falando aqui? Para tomar bodes, carneiros,
pombinhas, animais? Não. Palavras. Meramente palavras. Nada físico. Não é dinheiro, não é alimento e não é animal. É palavras. É o que sai da sua boca. E convertei-vos ao Senhor, diz ele, tira toda a iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei, tá? Violação da Torá, os pecados, as faltas. E aceita o que é bom. E oferecemos como novilhos, aqui tem um como, ó, e tem oferecer como se fosse um novilho, não é para oferecer o novilho, mas para oferecer como se fosse um novilho, o sacrifício dos nossos lábios. O que Oséias está falando? Que o melhor sacrifício não é o de animais, é o dos lábios, é um coração sincero, é aquilo que vem do coração. Isso que vem do coração vale como se fosse um novilho, uma ovelha, um bode, uma pomba, sei lá. É isso que o profeta está falando. Eu acho que até aqui está dando para entender isso, né, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui, ó. O termo misericórdia em hebraico é Hesed, é o Re, o Sefer e o Dalet, que significa bondade, amor, gentileza, misericórdia. Ele tem um paralelo com a palavra útero, que é Herren, que também tem letrinhas parecidas, só que termina em men. Por quê? Porque Deus, a misericórdia, quando ela vem de Deus para os seres humanos, é como se nós estivéssemos no útero divino, onde Deus nos abriga e nos protege, né? Não só a gente, mas toda a sua criação. É como se nós estivéssemos sendo protegidos por Deus pela sua misericórdia, incondicionalmente. E isso tem um simbolismo de amor fraternal. Pois assim como o útero abriga o feto que está sendo gerado, uma pessoa misericordiosa também, assim como Deus, que eu falei agora, ela abriga a bondade no seu interior e ajuda o próximo. Ela tem amor, compaixão, misericórdia, essas coisas. O Talmud eu não coloquei aqui no vídeo, primeiro que eu não vou ter tempo de achar, e também eu teria que procurar nos meus esboços. E segundo que eu já mostrei em vídeos anteriores, o Talmud fala que aquela geração do primeiro século, que foi destruída lá por Tito, Vespasiano e depois por Adriano no ano 130 e pouco, ela não foi destruída porque ela era uma violadora da lei. Não, ela foi destruída porque ela não era misericordiosa. E uns tripudiavam da desgraça dos outros e não se ajudavam. Tanto que tem até uma lendinha lá no Talmud que fala que Abraão apareceu no templo. Aí uma voz falou para ele: Abraão, eu destruirei essa geração. Aí o pai Abraão falou: mas por que, Senhor? Tem de misericórdia, né? Intercedendo por eles. Aí Deus falou: Abraão, eles se odeiam, eles tripudiam um da desgraça dos outros, eles não têm amor ao próximo, etc. Tanto que o Novo Testamento, independente de ter sido escrito por judeus helenistas, ele já mostra isso, como o Talmud. Que nem Jesus usa várias vezes essa expressão aqui, ó, uma geração má e adulta. Você pode ver que Jesus não está acusando os fariseus de não cumprir a lei de Moisés. Ele acusa aquela geração de ser má, cruel e adúltera, que nem o Talmud. Por quê? Porque mesmo o profeta Oséias e o Amós e os outros tendo falado isso daqui, ó, que misericórdia quer e não sacrifício, o povo não entendeu. O povo achou que eles tinham sido destruídos lá na Babilônia e os outros problemas porque violaram a lei. Aí eles acabaram dando muita importância para a lei e se esqueceram disso daqui, ó, da misericórdia. Então já no cenário do judaísmo do Segundo Templo, ali do Novo Testamento, você já tem esse outro entendimento que começa a refutar aquele entendimento anterior. Olha, pessoal, os profetas falaram: misericórdia quer e não sacrifício. Tanto que o próprio Jesus cita esse versículo aqui de Oséias, ó. Ah, se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Justamente por isso. Porque era uma geração que estava tão presa ao tradicionalismo, ao rigor da lei de Moisés, tudo aquilo, e acabou esquecendo da misericórdia. Esqueceram até do que o profeta falou. O profeta Oséias falou. Tá bom? E Hebreus também, uma coisa que é curiosa no Novo Testamento, é que o Novo Testamento também dá a entender que Jesus já fez o sacrifício perfeito, né, de uma vez por todas. Eu só separei aqui o versículo de Hebreus, mas tem outros também que mostram isso. Aqui, ó, havendo este oferecido-se como sacrifício para sempre, um único sacrifício. Quer dizer que esse sacrifício do Novo Testamento que Jesus fez já foi um sacrifício único e para sempre, para acabar com o sacrifício. Porque o próprio Jesus já fazia parte dessa corrente de pensamento que entendia que os sacrifícios estavam virando uma coisa banal e que era mais importante a misericórdia do que o sacrifício. Então ele falou: o meu sacrifício já vale por todos, pronto, acabou. Quem é cristão ou quem for me seguir não tem mais que fazer sacrifício. Eu já fiz o sacrifício de uma vez por todas. E como eu vou agradar a Deus, Ronaldo, não sei o que? Com os lábios, que nem falou o profeta Oséias. Conversa com Jesus, se você é cristão, pronto. Mas sacrifício já acabou. Então eu acho que até aqui nesse ponto do vídeo deu para entender, né, pessoal, essa questão de sacrifício em vez de misericórdia, né? Então para Deus a bondade e a misericórdia vale mais do que 1000 sacrifícios.
como o Oséias falou, Jeremias, Jesus, vou mostrar outros profetas também naquela série que eu estou fazendo, vou chegando em um por um. Aí fica duas questões no ar, né? Se você entendeu esse vídeo, então acho que aqui você já pode refletir e tirar essa mensagem para você, independente da sua religião, tá? Se você for cristão, segue as palavras do seu próprio Jesus aqui da Bíblia, tá? Porque nisso aqui ele tem razão, tá bom? Agora fica duas questões no ar. Primeiro, porque alguns pregadores, eu coloquei alguns aqui destacados para ninguém dizer que eu estou generalizando, exaltam tanto sacrifícios. Será que eles têm o conhecimento de Deus, que nem falou aqui Oséias, ó? Ó, o conhecimento de Deus? Porque eu vejo aí muitas pessoas de igrejas, né, muitos pastores, que eles exaltam isso aqui, ó, sacrifício. Ué, mas Jesus já não fez um sacrifício de uma vez por todas, pessoal? Ah, Madinho, mas se você sacrificar o seu tudo, Deus vai te abençoar em dobro e vai repreender o diabo. Peraí, mas Deus já tinha condenado os sacrifícios antes de Jesus. A gente podia ter uma Bíblia sem o Novo Testamento que Deus já tinha condenado isso. Ok, ó, eu odeio vossos sacrifícios, holocaustos, animais gordos, eu odeio. Justamente por isso, porque o povo estava fazendo sacrifício, querendo barganhar com Deus, e esquecendo da misericórdia, do hesed, a bondade, a gentileza, etc. Então por que algumas igrejas se focam tanto, né, nos sacrifícios, fazendo pessoas até perderem casa, dinheiro, carro? No meu grupo mesmo já teve um monte que me trouxe relatos assim que passaram por isso, e não se focam no verdadeiro sacrifício, que é a misericórdia, uma oração sincera, palavras, um amor ao próximo. Então fica aí para reflexão. Se você é cristão e está vendo esse vídeo, isso vale para você também, ó. Será que Deus quer tantos sacrifícios assim, ó, que essas pessoas estão dizendo? E por fim eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, dos TJ, que os testemunhas de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue, porque eles entendem que transfusão de sangue seria pecado. Eu não vou nem entrar no mérito se é pecado ou não, porque eu já tenho vídeo sobre isso. Não é pecado aceitar transfusão de sangue se for por uma questão de salvar a vida, tá, pessoal? Mas vamos considerar que seja pecado. É pecado fazer uma transfusão de sangue. Beleza, Deus proibiu, tá na lei. Vou considerar que é pecado só para explicar o meu argumento para vocês. Não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que eu vou considerar como pecado. Você tem um ente querido seu que precisa de uma transfusão de sangue, por exemplo, um filho. Um exemplo hipotético, seu filho sofre um acidente, ele perde muito sangue, o médico precisa fazer uma transfusão para salvar a vida dele, e não tem plasma, como os testemunhas de Jeová dizem, não tem plasma ali disponível, mas tem alguém que pode doar sangue para ele. Vamos supor que você aceite: doutor, pode fazer a transfusão de sangue. Você está tendo misericórdia com o seu filho, você está permitindo que o médico faça uma transfusão de sangue para salvar a vida dele, mesmo na sua crença você achando que é pecado e que você vai para o inferno. Tudo bem, você está sendo misericordioso, mesmo sabendo que isso pode custar a sua salvação. Isso é um ato de misericórdia. Agora vamos inverter a situação. Vamos dizer que você não permita: doutor, eu não permito porque Deus proibiu transfusão de sangue. Aí seu filho morre. Isso que você fez é praticamente um sacrifício. Você sacrificou uma vida de um ente querido com medo de ir para um suposto inferno, ou de uma condenação de Deus, para não violar a lei de Deus, para não ser condenado, etc. Você fez um sacrifício. Fazendo esse sacrifício, você não foi misericordioso com aquela vida que poderia ter continuado vivendo. Então, eu te pergunto, é isso que Deus quer? Um sacrifício, ainda que seja um sacrifício de uma vida humana? Ou será que Deus quer a misericórdia? Qual que vocês acham que vai agradar mais a Deus? Porque eu acho que se você, mesmo achando que é pecado, que Deus pode te mandar para um suposto inferno, você está sacrificando a sua salvação por misericórdia, para ter misericórdia do próximo, de uma vida, de um ente querido. Então eu acho que é exatamente isso que Oséias disse aqui, ó. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Então você está sendo misericordioso e não está sacrificando a vida de ninguém. Tá bom? É claro que eu poderia dar 1000 outros exemplos aqui nesse vídeo, mas como eu vou bater nessa tecla o ano inteiro, eu só vou me focar nesses dois aqui, tá? No sacrifício financeiro, que algumas igrejas ficam aí pregando, em vez de misericórdia, tá? E no sacrifício humano, de vidas. Até porque Deus não aceita sacrifícios humanos, tá bom? Então fica aí para reflexão. Esse vídeo eu tô parecendo um pastor já, né? Que eu tô transmitindo mais o conhecimento de Deus que muitos pastores por aí. Mas não leve a sério não, tá? Se você for um pastor ou for cristão, absorva isso que eu estou transmitindo aqui nesse vídeo e tenta transmitir para a sua comunidade também. Deus se agrada mais de misericórdia do que sacrifício. E não sou eu, Ronaldo, que estou dizendo. É a Bíblia. Tá bom? Paz a todos.